fechar essa e agradecer-te por todo em nossa vida. Só tu és a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Tayane, tudo bem, prima? Boa noite, graça e paz. Meu irmão já está aqui já, o convidado da nossa ilustre noite que Deus tem nos dado. Minha tia Santa acabou de entrar agora aqui e a galera tá entrando, gente. Ó, não esqueça de enviar para os seus amigos, seus colegas aí, que você, só clicando nesse aviãozinho, você pode ir enviando, envia para 10, envia para 20, envia para 30, porque o que vai ser falado aqui vai ser bênção, vai ser algo de Deus. E não esqueça de também clicar no coraçãozinho enquanto estiver a live, porque mostra para a nossa audiência, para a plataforma, que o assunto ele tem relevância. Então não esqueça de fazer isso. Nosso convidado já está aqui, eu vou chamar ele para a gente começar e não perder tempo nenhum com essa beleza da ministração que vai ser ministrada pelo nosso irmão Felipe Nogueira, um homem de Deus, filho do pastor Leí, aleluia, da missionária Márcia. Aí, Leí. Aleluia. Tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Fala, meu amigo Marcinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou esperando só um momento que eu pedi para as pessoas enviarem do coraçãozinho. Você pode enviar também para as pessoas que você tiver aí no seu alcance, nesse aviãozinho aqui, ó, que está aqui no canto superior da tela. Não esqueçam, gente, de colocar aquele coraçãozinho profético, porque, como eu falei, isso você está mostrando para a rede que o nosso assunto é relevante, então vai ser enviado, projetado para muito mais pessoas. Então, hoje nós estamos com a quarta edição, o quarto capítulo do CAP 41, Transferência de Riqueza. Irmão, que prazer imenso, que alegria ter você aqui nesse simples canal, mas que nós estamos tendo essa disponibilidade de ser um canal para todos que têm o mesmo propósito, que é servir a Deus e levar esse evangelho a toda criatura. O CAP 41 surgiu de uma inspiração, de uma pregação na vida de José, e temos 2 versículos só para as pessoas se posicionarem aqui. No Gênesis 41 que diz: disse mais Faraó a José, eis aqui, eu tenho posto sobre toda a terra do Egito. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, não vem de nós aquilo que nós temos, não vem de nós a capacidade que nós temos, não vem de nós esse poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, não vem de nós, vem do Pai, vem de Deus. E hoje, se sinta à vontade aqui nessa casa, a casa é sua. Um beijão nos seus pais, no pastor Leí Nogueira, a irmã Márcia, bênção de Deus, pastores que estão aí levando a palavra de Deus a toda a criatura, e que Deus venha prosperar mais e mais o ministério de vocês. Então, meu amigo, se apresente e se sinta à vontade aí naquilo que Deus ministrar no seu coração, porque eu quero ser ministrado também nesta noite, tá bom? Boa noite. Antes de desenvolver com vocês, eu preciso notificar que está havendo uma falha na comunicação. Estou ouvindo ela um pouco baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá um pouco baixo, mas isso não é problema, não é seu problema, não. Como eu falei contigo, eu já senti essa dificuldade em outras lives. Quando o convidado entra, o áudio ele fica um pouco baixo. Tentei colocar fone, mas não deu certo. Então a gente vai ter que lidar com essa questão técnica da rede, entendeu? Não é só com você que está acontecendo isso, não. Perfeito. Tá bom? Pode ficar em paz. Perfeito. Não tem problema. Vamos lá. Peço perdão. Nada. Mais uma vez, boa noite a todo mundo, tá?
Graça e paz para todos, né? Eu desejo que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu desde já quero agradecer o convite, tá? Feito por você, Marcinho. É Amém. um amigo, um irmão particular. Me sinto muito feliz, tá? Por estar aqui e queria contribuir com alguma coisa. Espero que a nossa conversa, a nossa live, o nosso bate-papo Amém. alcance as pessoas, tá bom? E é um tema muito bacana, transferências de riquezas, né? Eu queria substituir essas riquezas pelo sinônimo valores, então nada mais é do que transferência de bons valores, esse bate-papo, né? Para gerar um crescimento mesmo em alguma área espiritual, ou até mesmo potencializar algum crescimento na área material, tá? Amém. Foi falado sobre José, um personagem muito importante no contexto espiritual, ali trabalhado na nossa Bíblia Sagrada. É um vencedor, um rapaz um jovem que se destacou, né? De verdade. Então, eu acho que a gente tem muito a bater papo sobre isso. É um assunto bem bacana. É um exemplo de liderança também. Então, eu queria saber de você, Marcinho, se existe algum ponto específico para a gente trabalhar, se existe alguma coisa que a gente pode desenvolver nisso aí, se tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma É, sugestão. o tema nosso é bem sugestivo, né? Falando sobre lidere para servir, né? E sirva como líder, né? É um tema que é muito forte, porque nem todos que estão na liderança, que estão numa posição de destaque, têm essa consciência que a pessoa que tem mais responsabilidade em um grupo, a pessoa que tem um pouco mais de peso em suas ações, em seus comportamentos ali, é que precisa servir mais ainda aqueles que estão abaixo dela. Jesus deu esse exemplo, né? Esse exemplo de que servir não é um ato de humilhação. Às vezes as pessoas pensam que servir ao próximo, colocar o próximo como superior a ele, é ato de humilhação. Não, não é ato de humilhação. Isso é até honroso. Você honrar o seu próximo como uma pessoa que tem riquezas, como você falou, que tem bons valores, porque a humildade, ela abre porta que o dinheiro talvez não vai fazer com que ela seja aberta. O ato de você servir como líder, você entender qual é o seu propósito, entender qual é a sua identidade, você vai liderar em todas as circunstâncias, em todos os cenários. Porque é interessante que a vida de José mostrou que antes dele servir no palácio, ele teve que servir na casa de Potifar. Antes de você governar no palácio, você vai ter que servir a casa dos outros. Antes de você abrir a sua empresa, você vai ter que ser empregado de outras pessoas. Então, o interessante é que se nós temos essa consciência de que liderar para servir não é uma opção, não é uma opção. A liderança é eficaz, a liderança que dá certo, a nossa irmã aqui, a missionária Edna, parte do Senhor, da parte do Senhor Jesus, amém, querida. Seja bem-vinda aqui. Boa noite, tá? Boa noite, amém. Deus seja louvado. E interessante que a maior prova, o maior exemplo desse tipo de liderança foi o próprio Jesus. Jesus ele mostrou que não é feio você servir o próximo, você colocar o próximo como superior a você. Então, assim, eu acho que o sentimento desse CAP 41 é entender que enquanto você não entender que para você cumprir o seu propósito, você precisa ter uma identificação na sua identidade, você precisa entender quem você é para você servir as pessoas da melhor forma possível. Não tem como você criar relações sem antes de administrar essas emoções, sem antes de você gerar esses bons valores nos seus relacionamentos, no seu relacionamento espiritual, no seu relacionamento
sentimental com as pessoas, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Então, eu acho e tenho a plena certeza de que o ato de servir como líder, que não é porque eu estou servindo, eu vou entregar um resultado medíocre, que eu vou agir com a mediocridade. O que é mediocridade? É você pensar mais ou menos. É você entregar um resultado mais ou menos, na média. É um resultado mediano. Você nem está lá em cima, você nem está lá embaixo. E aí, onde você está? Não tem É algo definido, verdade. né? A paz, É querido. verdade. O que acontece eu particularmente eu penso, né, bem próximo do que você falou, né, e o assunto liderar para servir, eu começaria a trabalhar esse tema de forma totalmente espiritual, porque um líder ele é forjado, né? Há de convir que a gente adquire vários valores, né, no longo da caminhada e a gente vai se posicionando. Então, eu acho que o primeiro desafio de um líder é aprender a centralizar o seu foco. Como você falou, é se tornar cada vez mais perspicaz, né? Treinar o seu entendimento para absorver muito mais rápido as informações, porque isso vai acelerar o processo de liderança. Então, quando a gente compreende, né, na nossa perspectiva, o que se serve e como deve servir, a gente entende que a gente precisa primeiro liberar a nossa mente, entende? É, O nosso intelecto. A gente precisa comandar as nossas atitudes dentro de nós, criar um projeto produtivo, porque ele sendo produtivo dentro de nós, a gente vai conseguir externar isso nas nossas manifestações. é, Então, todos os exemplos de bons líderes foram pessoas que se tornaram vitoriosas primeiro nos seus sentimentos. Foi o que você falou, a mediocridade. A mediocridade é uma contrapartida do sucesso. Então, se a gente, no meio do caminho, no meio da nossa luta, se tornar circunstancial, se a gente olhar para a situação que a gente vive no momento, certamente a gente vai naufragar. Percebe? é, Então, o que é liderar para servir? É comandar a mente, transformar ela numa mente saudável, numa mente sã, numa mente sadia, para que a gente possa dar os outros passos consecutivos. O primeiro passo é controlar as nossas emoções. Então, quando a gente treina essa área da nossa vida, né, quando a gente cria uma perspectiva positiva dentro das nossas emoções, a gente começa a controlar os nossos ímpetos, a gente começa a produzir novas atitudes. é, Então, como você mesmo citou, o próprio Jesus, ele trabalhava muito o emocional das pessoas, né? A gente pode pegar aí também o exemplo de José. José, quando ele expõe que ele tinha um chamado para a liderança, ele foi ofuscado, ele foi perseguido. Você percebe? Então, um líder, automaticamente, por ser um líder nato, ele vai incomodar. é, Ele vai gerar desconforto naqueles que queriam ser aquele. Então, a gente precisa estar com o emocional muito bem montado, muito bem protegido, para não ceder a essas circunstâncias. A gente percebe no próprio José que, mesmo sendo levado para um lugar de dificuldade, para uma nação estrangeira, em condições horríveis, ele mantém as suas raízes. é, A sua mente continua sadia. A sua mente continua voltada para o seu propósito. Ele não descentraliza o foco, porque ele tinha plena convicção de que ele nasceu para ser aquele líder, naquele momento, e que a responsabilidade estava sobre os ombros dele. Então, tem certos momentos na nossa vida que as circunstâncias, elas nos afastam do nosso propósito, elas descentralizam o nosso foco. E, às vezes, a gente deixa escapar a liderança, a gente deixa escapar aquilo que é de bom por causa das circunstâncias. Tá? Vale lembrar aqui também, num contexto bíblico, o exemplo de Pedro. Pedro, ele foi um homem que mostrou liderança numa situação de adversidade. Ele agiu de forma contrária. A que me refiro? A passagem de quando as ondas açoitavam o barco, varria o mar estava revolto. E a Bíblia vai narrar a história dizendo que Jesus ele aparece andando sobre as águas. E aí, aqueles homens eles criam medo pensando que seria um fantasma. E aí daí Pedro ele toma uma atitude de
mudança de postura. Ele enfrenta aquele medo e pede para ir em encontro ao Senhor. Percebe que ele enfrenta a circunstância? Por isso que lá no final, o próprio Jesus vai premiar Pedro para ser a base do sustento da igreja. Ou seja, um líder estava nascendo nas atitudes. Ele enfrentou a dificuldade. Ele não foi circunstancial como os outros 11. Ele foi adiante. Ele mostrou uma atitude diferente no meio daquele revolto mar. Então, tem momentos na nossa vida que o espiritual ele começa a se tornar abalado, porque a gente, ao invés de olhar com o olhar de líder, controlar as nossas emoções, as nossas mentes, a gente olha como liderado. E a gente se sujeita às nossas emoções. Está entendendo? Quando tem que ser o reverso. O espiritual, os valores espirituais, eles estão sempre acima dos materiais. Essa herança a gente recebeu de Deus. Nós controlamos, nós dominamos, não somos dominados, entendeu? Então o líder, ele nasce dentro dele primeiro. Ele é forjado aqui no nosso interior. E daí a gente começa a expor isso nos momentos oportunos para que se alcance ali aquele chamado, para que se desenvolva aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida. Você concorda comigo, Marcelo? Sim, claro. Número, gênero e grau. Tudo que você falou é muito forte, é muito forte. São chaves aí que, se nós pegarmos para a nossa vida, nós vamos construir, sim, uma liderança eficaz, uma liderança que vai gerar resultado. E gerar resultado não é uma possibilidade de acontecer. A Bíblia fala que nós somos considerados discípulos de Jesus quando nós damos fruto. Quando nós geramos frutos. E sereis os meus discípulos se houver resultado. Isso é muito forte, gente. Aí pensa que crente, pensa que nós que servimos a Deus somos pessoas que não geram resultado. Não, é a nossa identidade. Porque quando a gente gera resultado, nós estamos o quê? Nos identificando com a nossa identidade em Cristo. Nós estamos reafirmando a missão que Jesus ele nos trouxe de sermos não só próspero aqui na terra, mas como próspero no céu, como você falou. Existe uma hierarquia, uma hierarquia que nós precisamos respeitar. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A questão é que nós queremos fazer o contrário. Nós queremos fazer a busca de saciar nossa fome momentânea, temporal, mediante aquilo que está ao nosso encontro, à nossa realidade. E aí o que acontece? Quando você sacia sua fome momentaneamente, esquecendo do seu propósito, José lá, quando ele se deparou com a mulher de Potifar, e deveria ser uma mulher muito bonita, né? Cheirosa, uma mulher... Ele não chegou, ajoelhou na frente da mulher e pediu misericórdia, fez uma oração. Jesus, me livra desse mal. Ele fugiu. Ele falou assim, esse alimento não é para mim. Eu não quero gerar esse tipo de resultado. Por isso que a sua identidade e o seu propósito, eles precisam andar juntos. Identidade e propósito. Isso que você está falando, de você ter uma identidade em Cristo, saber quem você é no reino, qual é a sua relevância que você tem no reino, isso vai fazer uma total diferença naquilo que você vai gerar aqui, como líder. Porque nós somos líderes. Imagina se o rei da selva, que a gente sabe que é o leão, ele não se comportasse como tal. Será que todos os animais iriam considerar ele como o rei da selva? Só porque ele tem um nome? Não, nós temos que mostrar em atitudes. É transformar pensamentos e atos positivos. É no meio de uma trajetória turbulenta, como que José teve, de expor a riqueza que ele tinha dentro dele. Porque o Egito, que é o mundo que nós temos, a nossa consciência nisso, que nós vamos para o mundo, e o mundo ele vai requerer a riqueza que está dentro de você, que está dentro de mim. E que riqueza é essa? Que riqueza é essa?
É a graça, foi merecido que nós temos e nós somos alcançados. As pessoas têm que ter um olhar diferente, falar assim, aquele ali é um líder, ó, aquele ali queria ser crente igual aquele cara ali, ó, queria ser crente igual o filho lá da Márcia e do Leí. Que homem abençoado, que menino abençoado. É esse tipo de liderança que Deus quer, esse tipo de experiência que Deus espera que nós tenhamos em nossa trajetória. Então, o líder, ele não pode negociar seus princípios, como você falou, não pode negociar seus princípios, porque quando ele negocia aquilo que é inegociável, quando ele negocia aquilo que vem de Deus, ele está negociando a sua essência, ele está negociando a sua verdade. E se você quer acessar a lugares de honra, se você quer acessar lugares altos, você precisa honrar a Deus, porque quando você honra a Deus, você está honrando o seu propósito. Você não tem como honrar seu propósito sem estar honrando a Deus. Você não tem como estar honrando o seu propósito, a sua missão, em desordem daquilo que Jesus ele deixou para nós. José ele só conseguiu alcançar o ato de liderar o palácio. Olha só, não houve em nenhum outro momento, nem antes e depois do governo de José, um cargo que estava abaixo do rei, que estava abaixo de Faraó, ter o quê? A disponibilidade da mesma autoridade que o rei tinha. Porque quem governava toda a terra, quem governava, era só o rei. Ou quem mais? Quando ele ficava no estado de múmia, quando ele morria, era o filho. Não tinha duas pessoas que governavam o Egito. Não havia. Mas Deus faz o quê? Faz compartilhar uma autoridade que já é estabelecida. Deus faz que a autoridade estabelecida venha a ser compartilhada por você, que não tem nada ainda estabelecido, que está em busca de estar sendo estabelecido naquilo que você está fazendo, né? Na sua empresa. Aí você pensa assim, eu tenho uma empresa que a maior parte da porcentagem de mercado não está comigo, está com uma empresa já estabelecida. Eu nunca vou conseguir chegar a esse lugar que essa empresa, que essa minha concorrente está. Não, peraí. A vida de José já tinha uma autoridade estabelecida lá. Já tinha alguém mandando no pedaço. E aí Deus faz o quê? Quando José ele cumpre com o seu propósito, ele cumpre com seus princípios. Quando ele não negocia, Deus faz compartilhamento de autoridade. E Deus não tira a autoridade de quem está lá em cima. Ele só compartilha. Porque quem deveria governar era quem tinha sangue real, quem fazia parte da monarquia. E José não fazia parte da monarquia. Sabe o que Deus faz? Enxerto. Não era para você ter, mas tem. Não era para você ser, mas você é. Aí Deus faz aqui, a maioria não entende. Deus pega aquilo que não é para confundir aquilo que já é. Deus pega aquilo que é improvável e coloca numa situação provável. E, gente, é muito lindo isso, quando você não negocia a sua identidade em Cristo Jesus. Deus honra, né? É verdade, é verdade. Aí a gente já entra na outra parte, no sirva como líder, não é? A gente agora já entra na segunda parte do tema, né, que é justamente servir como um líder. Servir como um líder é isso aí, cara. A gente precisa primeiramente entender, um servo ele precisa primeiramente entender que nós, na nossa caminhada, a gente tem que ir desenvolvendo os passos, entendeu? A gente precisa se adaptando à realidade e sendo sempre estratégicos. Mas um líder ele nunca perde o conceito. Foi o que você falou, entendeu? E a gente tem que entender que um líder também ele não tem uma posição consolidada. Na vida do homem, nada é consolidado. Na vida material, nada é consolidado. A gente oscila, porque a gente não produz com a mesma intensidade todo dia. Então, a gente não colhe a mesma colheita todo dia. Não. Percebe? Tem horas que a gente produz menos por influência do meio. Mas isso não pode ser suficiente para derrubar o nosso conceito, o nosso foco. Entendeu? Isso não pode ser maior do que o servo que eu sou, como aconteceu com José. E aí você citou que José ele foi enxertado numa monarquia, né? E a gente consegue entender que na vida de um líder
né? A gente não tem concorrência, porque no céu não existe lugar prioritário. É, Quando Jesus ele morre, quando Jesus ele ressuscita e reconcilia Deus com o homem, ele abre espaços infinitos para todos. Então todos têm o mesmo acesso. Portanto, não é partido, não é dividido, não existe concorrência. Um líder ele não precisa se preocupar com o patamar que ele quer alcançar. Ele precisa se preocupar primeiro com a herança que ele quer deixar. é, Entende? Porque o que marca é o valor. José estava exemplificando o que viria a acontecer com o verdadeiro líder, que foi o Senhor Jesus. Entende? Jesus ele enxertou todos nós no mesmo governo. Nós somos cordeiros com Cristo, irmãos em fé, oriundos de uma mesma fé, de um mesmo Pai. Ele possibilitou igualdade para todos. Então não existe patamar, não existe grau de elevação. O que existe é herança. E a herança é entender que só há uma maneira de mostrar um Deus invisível de forma visível. É manifestando ele. Entende? Eu só consigo passar o recado do Deus que eu sigo se eu manifestar para vocês. Para você, Marcinho, para quem acompanha a gente. é, Então, o que é? É uma transmissão hereditária divina. São recursos que a gente herdou do nosso pai, valores importantes, coletivos, que ao serem expressados, fazem as pessoas entender que a nossa vida não é uma concorrência. Que eu não preciso brigar com ninguém pelo meu espaço. Eu preciso brigar comigo mesmo para não perder o meu espaço. Porque o meu maior inimigo sou eu. é, é, Entende? Eu não concorro com ninguém. Eu não preciso ofender, eu não preciso burlar. Porque isso é humano. Isso não é valor. Isso é prejuízo. é, Então, José, em momento nenhum, ele perde aquela essência. Né? Voltando para José como base, ele não perde aquela essência por ter sido vendido como escravo. Pelo contrário, quando ele tem a oportunidade de mostrar o seu devido valor, ele une a família dele novamente no Egito. Está entendendo? Ele demonstra que o valor dele nunca foi burlado. Ele demonstra que a soberania de Deus na vida dele nunca foi ultrapassada, nunca foi deixada de lado. Ele reúne todos os seus irmãos e o seu pai ali junto com ele no mesmo governo, para se alimentar, porque a fome chega até ele. A fome chega até os hebreus. Então ele dá mais um exemplo de humanidade, de que ele estava preparado realmente para alcançar aquilo que Deus determinou para ele. Ele não foge, ele não destoa, ele é singular, entende? Ele entende que o propósito de Deus é para deixar herança, é coletivo. Não é um mar morto que só recebe. Compartilha, entendeu? O mesmo espírito que há em nós, ele tem que ser passado, ele tem que ser manifestado. Percebe? Então isso é servir como líder, é ter aquela categoria de saber que é Deus que faz a obra. Eu preciso manifestar ele a todos os homens. E aí você falou da graça. O que é a graça? A graça é a reconciliação de Deus com o homem, manifestada em Jesus Cristo. Como é que eu manifesto a graça às outras pessoas? É mostrando que agora nós somos cartas vivas. Somos mensagem de Deus que são transportadas de lugares a lugares. Entende? A pessoa que olha para mim, como você falou, a pessoa que olha para você, ela tem que perceber uma mensagem. Como? Nas manifestações. Por isso a fé sem a obra é morta. é, Entende? Não adianta eu ser um líder no meu interior, ter força, mas não expor essa força, não expor, não manifestar essa vontade. Entende? Eu preciso, em algum momento da minha vida, falar o que está acontecendo. Externar o que Cristo faz em nós. José fez isso o tempo todo. Só que ele fez numa terra distante. Ele fez no local onde ele foi colocado. E aí você falou, foi premiado, foi enxertado. De repente tem pessoas como a gente, Marcinho, que está passando por um grande problema espiritual, não sabe definir o foco, entende? Está com dificuldade de entender que a situação de adversidade é para forjar um líder. É para justamente essa pessoa que está passando por esse problema criar uma força, buscar uma identidade, como você falou, entende? Manifestar a presença de Deus de verdade.
Entende? Tem momentos na nossa vida que a gente é colocado numa situação de dificuldade para a gente poder aprender que aquela dificuldade ela pode ser vencida e que outras dificuldades virão que também serão vencidas. De maneira nenhuma eu devo me conformar com uma posição de inferioridade. Eu digo espiritual, tá? Lógico que na vida material a gente tem toda uma concorrência. Existem melhores empregos e piores empregos, melhores salários e piores salários. Mas esse não é o foco determinante. Esse não é o assunto principal. Por quê? Porque a vida material são recursos para manter vivo um sonho espiritual, uma vida espiritual. Eu não posso inverter e achar que é necessário, essencial na minha vida o material, na vida de quem ouve o material. Não é. O essencial não é o material. O que é o material? É o recurso que a gente utiliza para manter vivo o espiritual. Você precisa comer, Márcio. Sua esposa, seus filhos. Então você precisa trabalhar, certo? Mas o trabalho não é o seu foco. O trabalho é o seu recurso. O seu foco continua sendo os primeiros valores. Aqueles principais valores que você recebeu, que você transmite, entende? Os valores de Cristo, a semântica de Cristo, tudo isso. Então, eu preciso usar os verdadeiros recursos para me sustentar vivo e manter o meu sonho sendo alimentado, né? Para que outras pessoas alcancem aquilo que eu também alcancei um dia. Muito forte, muito forte. Você falou uma chave aí, um código muito pesado, que José ele só conseguiu se manter de pé diante dos desafios que ele encontrou. Ele só conseguiu liderar as insuficiências que ele teve que administrar por conta daquilo que ele aprendeu em casa. Você vê que até os 17 anos ele tem uma vida familiar. Aos 17 anos acontece na traição dos irmãos, aquela conspiração toda que houve na vida de José. E o interessante é que é muito novo, 17 anos, mas é muito novo, mas o pouco que ele teve de princípios, o pouco que ele teve ali, que Jacó passou para ele, os princípios, aquilo que se passa de pai para filho, foi que sustentou ele. Por quê? Ele viu o quanto que o pai dele lutou para ter a esposa, para ter a mãe dele. Aí quando ele chegou lá na casa de Potifar, quando se deparou com a mulher dele dando em cima, ele sabia o valor do matrimônio. Ele sabia o valor de um casamento. Ele sabia o valor daquilo que ele tinha como riqueza. E aí ele fala assim, eu vou negociar essa riqueza. Meu pai teve que lutar 14 anos para ter a minha mãe. E aí, quando tem um momento, quando eu tenho um momento para colocar em pauta aquilo que eu aprendi, a vida ela vai requerer de você isso. Ela vai colocar situações na sua frente, na nossa frente, que vai nos testar, que vai nos provar para saber se realmente aquilo que nós aprendemos em casa, aquilo que o Lei passou para você, aquilo que a Márcia, sua mãe, passou para você, se realmente você dá valor a esses ensinamentos, a esses princípios. Então, é muito forte quando você vê a vida de José com um caráter espiritual muito, muito fidedigno àquilo que ele recebeu. Você vê um caráter emocional, como você falou, quando ele tinha condições de não tratar os irmãos. Eu quero que eles se explodam, se fossem outras pessoas. Eu quero que eles morram de fome. Não foi essa a atitude que ele teve. Não foi essa atitude que ele teve, porque por causa do caráter que lhe foi forjado. E até uma questão muito forte que nós pais precisamos ter muito cuidado que tipo de experiência, que tipo de princípios nós estamos passando para os nossos filhos. Porque quando eles forem lá para o Egito, quando eles forem lá para o mundão, são esses princípios que vai tornar a vida deles piores ou melhores. Você pode pensar assim, mas
pior, melhor. José não teve nada de melhor na vida dele depois dos 17 anos. Foi vendido como escravo, depois foi servir na casa de Potifar, depois de Potifar aconteceu essa questão toda da mulher dele dar em cima dele, e ele foi para a prisão, ficou lá uns 2 anos na prisão lá, só foi tragédia em cima de tragédia, derrota em cima de derrota, mas você não vê em nenhum momento ele negociando valores que eram inegociáveis. Você pode pagar o preço que for, pagamos o preço que for para manter a verdade em nossos lábios, para manter a verdade em nossos atos, porque o que vai trazer uma libertação do seu passado vai ser verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ter um futuro liberto? Você quer ter um futuro grandioso? Você quer ter um futuro imbatível? Você quer ter um futuro que você vai olhar assim, gente, caramba, que doideira que Deus fez aqui comigo. Não negocie a sua verdade. Não negocie a verdade. Porque quando você é de mentira, quando os seus atos são de mentira, quando o seu comportamento é mentiroso, ele vai fazer com que o seu futuro ele não venha chegar até você. Porque quem tem poder de libertar você do seu passado, do seu presente, é a verdade. E vejo pessoas negociando a verdade. José não negociou a verdade que ele tinha. Ele pagou o preço que tinha que pagar. Ah, se tiver que ir para a prisão, vou pagar o meu preço. A minha liberdade, ela custa muito caro. A minha verdade custa muito caro. E você vê que a verdade dele fez com que ele fosse levado ao palácio. É muito forte isso. Com certeza. Assim, uma chave também que a gente pode passar adiante, né, algo muito importante que deve ser mencionado, por uma vida vitoriosa, tem uma referência bíblica em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a gente tem que tendenciar as nossas atitudes, manifestar os nossos atos, se parecendo com Jesus, tendo o mesmo sentimento de Jesus. O que acontece? Quando a gente é colocado em desafios, até bem citado aí, né? Quando a gente é exposto a verdadeiros desafios, a grandes desafios, a gente tende a olhar para uma ótica humana. A gente tende a recair a nossa força para o lado material. Busca recursos para solucionar o problema de forma material. Quando, na verdade, o segredo, a chave, é se parecer com Cristo. O que Cristo fazia? Na verdade, na nossa mente, a gente deve se perguntar como Cristo faria agora. Eu vivendo esse desafio, eu vivendo esse problema, como Cristo agiria? E aí a gente começa a perceber a influência do verdadeiro líder. Ou seja, Cristo se tornou um espelho. E se Cristo é o meu espelho, e eu tento me parecer com ele, automaticamente eu vou ser espelho para outras pessoas. Então, é uma rede, é uma transformação que vem de Deus, passa por Cristo, chega até nós e nunca termina. É uma herança. Entende? Eu sou um líder formado por Cristo e formo um líder que vem após mim e outro após e outro após. Isso nunca termina. A força, ela nunca é dissipada, porque ela vem de Deus. Ela tem uma rama. A Bíblia diz que essa árvore está plantada no meio do jardim e as águas, as fontes alimentam a cidade de Deus. Ou seja, tudo flui de um Deus perfeito, de um Deus maravilhoso, de um Deus forte. Essa força para vencer, essa força para liderar, essa força para controlar as emoções não vem de nós, é dom de Deus. Então devemos buscar em Deus, devemos extrair do Senhor essas coisas, entende? Então, como faço isso? Mais um segredo. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, nisso pensais. Ou seja, a gente não tem que manter a nossa mente no fracasso. Pelo contrário, a gente tem que pensar positivamente. Tem que pensar na solução, tem que pensar adiante, tem que pensar no que é bom. Como é que eu vou entrar numa guerra pensando que eu vou morrer? Como é que eu vou entrar numa dívida, né, que já está enorme, pensando, não vou ter condições de pagar? Não, calma. Eu vou sentar, eu vou tentar renegociar, eu vou ver os meios, né, os recursos possíveis para solucionar esse problema. Então, o vitorioso, uma pessoa de referência, ela aprende a lidar com essas situações se parecendo com Cristo, tomando por exemplo a Jesus Cristo.
Se a gente tiver o sentimento de Cristo, Márcio, que é amor, a gente consegue extrair, entende? Bons recursos para vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Tá? Então, José, voltando a José, ele é um exemplo de uma baita extração de recursos. Ou seja, os recursos de José nunca se encerravam, porque ele era alimentado pelo próprio Deus. Era um sonho alimentado pelo próprio Deus. Aí a gente pode tirar também aquele jargão que todo mundo usa e é muito verdadeiro. Sem luta não há vitória. É verdade. Como é que eu vou ser um vitorioso se eu não passar por desafios? Mas quando os desafios chegam até nós, não é para que a gente venha pensar circunstancialmente, olhar para as dificuldades, não. É para a gente aprender nessa situação, olhar para Deus e extrair força. Se tornar verdadeiramente um líder das nossas emoções. Entende? Então, eu acho que toda essa transferência de valores, toda essa transferência de riqueza, ela emana de um mesmo lugar. O sentimento de amor, o sentimento de paixão entre os irmãos, de caridade, de fraternidade, entende? Então, um bom líder, ele entende que sua posição também ela não é definitiva, como eu já disse. Não é consolidada, ele vai oscilar. Né? Ele precisa limpar sempre o degrau de baixo, porque ele pode retornar. Com humildade, sem levantar muito a cabeça, sem altivez, com uma perspectiva assim, de um dia após o outro. Nada muito longo, nada de planejamentos muito extensos. Isso vale para a vida material também. Agora vamos trazer para o lado material, para o lado de trabalho. Eu não preciso planejar 5 anos de empresa, 6 anos de empresa. Entende? Por que 6 anos de empresa que eu digo? Porque só vai chegar no 6 se eu passar pelo primeiro. Verdade. Como é que eu vou planejar o 6 se eu ainda não planejei o primeiro? Né? É um passo de cada vez. E gatear, depois levantar e andar. Então eu preciso construir primeiro em mim aquilo que eu quero que aconteça lá no futuro distante. E o que vai me levar até lá são os recursos que eu vou adquirindo, os valores. Eles vão me empurrar para o sucesso, para uma vida, né, de sucesso, para uma vida legal, uma vida bacana. E sucesso que eu digo não é sucesso financeiro. É uma vida de valores, porque é o que fica. Essa é a nossa herdade. Valores, bons valores divinos, entende? Amor, paciência, compreensão. Então, são recursos que as pessoas desprezam, educação, harmonia, mas que levam a pessoa adiante. Né? O que você acha disso tudo? E hoje está faltando esse tipo de liderança, né? Você vê as pessoas querendo crescer acima de qualquer tipo de valores que você comentou aqui com muita maestria. Quer passar na frente de qualquer um que esteja no seu caminho para conseguir chegar lá em cima. Há um erro muito grande em nossa geração, até por conta da comparação. Vivemos numa época que nós estamos expostos pelas redes sociais de vidas de pessoas que outrora não tínhamos o conhecimento. Mas hoje você vê o seu irmão ou sua irmã trocando de carro, postando lá que Deus me deu um novo carro. E aí, na outra semana, você vê a pessoa postando que comprou uma casa própria. Na outra semana, você vê uma outra pessoa falando que foi para a Disney. A comparação faz com que você queira acelerar o seu propósito. A comparação faz com que você queira acelerar o seu propósito. E aí, quando você quer acelerar o seu propósito e você não vive um dia de cada vez, um momento de cada vez, isso que você falou, você acaba esquecendo da sua casa, da sua vida, e você coloca a sua visão na vida do próximo. E aí a Bíblia fala o quê? Examine-se, pois, o quê? A vida do próximo? Não. A Bíblia fala, examine-se, pois, a nós mesmos. E aí para de colocar a sua liderança, que você possa pensar que não, porque a pessoa ali, uma vizinha, a grama dele é mais verde do que a minha. Mas você sabe o que o seu vizinho faz que você não faz? Você vê lá o seu vizinho regando a grama. Você vê o seu vizinho aparando a grama.
Você vê o vizinho jogando enxerto de vitamina na grama. E por que ela está verde? As pessoas, elas querem uma liderança nas áreas que elas tanto buscam essas estabilidades. Como eu falei, como a gente está conversando aqui, nessa questão de autoridade estabelecida, não, eu quero ter uma conta no Instagram com 1 milhão de pessoas, 1 milhão de seguidores. Mas você sabe o que essa pessoa ela fez? O que ela construiu durante a caminhada dela, durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3? Quantos percursos ela teve que fazer, às vezes nem querendo fazer, mas a questão da disciplina, quando faltava motivação, quando faltava motivo de coração, era chuva, estava lá molhando a grama, estava lá cortando a grama, estava aparando a grama, estava cuidando da grama. A questão, como você falou, de servir como líder, sabe o que é? É quando eu não quero fazer, eu faço, porque eu tenho direito, é minha obrigação, é minha responsabilidade fazer, com motivos de ação ou não, com motivos para realizar essa ação ou não. Aí você vê, às vezes, a pessoa conquistando, você vê, caraca, o cara é um líder mesmo, né? Aí não sabe quantas equipes ele teve que liderar, quantas casas ele teve que administrar, quantos treinamentos ele teve que realizar, quantos treinamentos ele teve que aprender, ele teve que sentar. Então, essa questão que você está falando, de você ter uma cumplicidade no seu próximo, um olhar no seu próximo. Ô, meu amigo, eu não quero crescer na custa de deixar o meu próximo lá embaixo para servir como trampolim. E muitos de nós acaba entrando nesse tipo de caminho que não tem volta, como você falou, não tem volta. Não tem volta quando você parte para esse caminho da liderança, uma liderança forçada, não uma liderança conquistada. Você vê Jesus, ele entrava e saía em qualquer lugar, em qualquer tipo de lugar. A questão toda é que nós não sabemos entrar, nós até às vezes entramos, mas na hora de sair, é a questão de Davi. Porque Davi, né, 10.000, Saúl tinha 1.000, aquela música toda que cantavam para Davi. Ah, Davi, mano, porque ele sabia entrar e sair em qualquer lugar. E aí você menospreza o menor da casa e você não sabe qual é o propósito, qual a missão de Deus naquela vida que você está menosprezando. Era o menor da casa. Era o menor da casa, Davi. Quem diria que queria ser o rei de Israel? Era o menor da casa. Cuidava de ovelha, era pastor, cuidava de ovelha. Aí, o que, Aí que a nós gente estamos, o consegue ver. que, que nós estamos Aí a cuidando? gente consegue ver as duas, né? A distinção entre os dois tempos. A visão espiritual e a visão material, né? E você citou o próprio exemplo de Davi, a gente vê Deus falando para Jessé olhar para uma perspectiva espiritual. Porque Jessé estava olhando o potencial humano, né? Ele não estava procurando líder espiritual, ele estava olhando o potencial humano. Você citou sobre a disciplina. A disciplina, ela tem que existir no líder, não é para evolução, é para sustentação. Por que disciplina? Disciplina é para você se manter incorruptível aos seus propósitos. Entende? A lei, ela não promove o crescimento. A lei, ela sustenta uma habilidade de liderança. Por que Deus ele dá as leis? Para que o povo ele não perdesse a sua essência. Por quê? Porque o povo foi levado para o Egito. Percebe os 10 mandamentos onde chega? O povo é levado para o Egito, tá? Vive no Egito, começa a aprender a cultura egípcia, as manias egípcias. E agora Deus liberta o povo do Egito. Perfeito? Quando ele liberta o povo do Egito, ele dá os 10 mandamentos. Por quê? Para o povo tirar as manias do Egito e voltar à sua essência. Entende? Deus libertou o povo do Egito, mas o Egito tinha que sair do povo pelo seu próprio esforço. As manias adquiridas no Egito, os valores do Egito não eram bons. Então, o que a gente faz? Agrega no nosso caminhar, no desenrolar da nossa vida, a gente começa a agregar vários valores que não são benéficos, que não são bons.
Então a gente precisa fazer uma limpeza, a gente precisa garimpar dentro de nós os melhores valores e sustentar. E aí sim aparece a disciplina, entende? Para sustentar, porque disciplina é agir com veemência contra, né, as coisas que a gente considera errada para sustentar os nossos recursos. A disciplina é para isso, precisa ser disciplinado. As pessoas confundem o que é disciplina. Ah, vamos disciplinar aquele rapaz. Vamos deixar ele no banco, como as igrejas falam, É, né? Vamos é, deixar ele no banco para que ele seja disciplinado. Não. O deixar no banco é um recurso para o rapaz olhar para a sua atitude e perceber, bom, esse valor não condiz com a minha vida. Eu preciso tirar, afastar ele de mim. A disciplina é uma autoavaliação, né? É uma introspectiva que produz evolução. Entende? Então, disciplinado, uma pessoa disciplinada, ela vai conseguir sustentar os seus bons valores. Ela pode estar em qualquer ocasião. No Egito, ela pode estar numa terra estranha, ela pode estar num mundo contaminado. Se ela tiver disciplina, ela vai entender que aquilo que ela recebeu são bons valores e ela não vai deixar ser contaminada pelas circunstâncias, pelo é. que está no entorno. Entende? Por isso que eu digo, a gente tem que ter muito precaução quando vai falar de vitória. Por quê? Quando a gente passa vitória, a palavra vitória, automaticamente as pessoas elas associam a sucesso. Entende? Ah, quem obteve vitória, obteve sucesso. Mas que tipo de sucesso? É. Esse é o problema. Entende? Qual é a minha perspectiva? Porque toda perspectiva material é singular. Ela é egoísta. É o que você falou. Eu vejo o pasto do vizinho, eu vejo o carro do vizinho, eu vejo a conquista do vizinho e eu me torno uma pessoa egoísta. Por quê? Porque considero eu que o vizinho está alcançando o sucesso. Quando, na verdade, o vizinho está ali prosperando os seus planos, as suas atitudes. Agora, o que eu faço? O que eu planto? É para colher como o vizinho plantou? Às vezes não. Por quê? Porque a verdadeira colheita, a colheita mais importante, são dos perfeitos valores. É. É o que vai ficar, é o que vai marcar. Amanhã depois, Márcio, você vai partir. E as pessoas vão encontrar Kate na rua, Cristina, e vão dizer, olha, seu pai foi um grande homem. A sua mãe, Kate, foi uma grande mulher, respeitada, uma mulher honrada. O seu pai foi um homem honrado, de bons valores. Então, isso não tem preço, Márcio. Do que adianta você deixar carro, do que adianta você deixar riqueza, mas se aquela conquista da riqueza foi através de recursos indevidos. Então, não presta, não tem fundamento, não faz sentido. Entende? Eu conquisto milhares de coisas, milhares de bens, e fico tendo que me translocar de um lugar para o outro, me escondendo. Porque eu tenho medo de enfrentar a sociedade, porque a vida que eu vivo, ela é egoísta, ela é materialista. Então não é legal, estou usando um exemplo, entende? Então não é legal. Então não é legal. Então os verdadeiros valores são os valores espirituais, são os sentimentos. Preciso trabalhar primeiro os sentimentos. Porque uma pessoa curada de alma, ela consegue curar outra pessoa. Agora, uma pessoa curada de vida material, mas doente de alma, não consegue curar ninguém. É um cego guiando o outro. Entende? Então, o crescimento ele tem que ser primeiro espiritual. O espiritual governa o material. Concorda comigo? Sim, cara. O propósito do homem aqui nessa terra, como você falou, é nós sermos pequenos Cristo, né? Nós somos filhos de Cristo. Nós somos herdeiro, co-herdeiro da promessa de Deus em Jesus Cristo. Então, a nossa vida, ela tem, como você falou, tem que ser pautada naquilo que Cristo ele deixou em suas escrituras. Deixou como exemplo aqui, quando ele esteve aqui na Terra. E aí, nessa busca de elogios que as pessoas elas têm, você vê no TikTok, no Instagram não tanto, porque é até uma plataforma que já está um pouco mais estabelecida, mas o TikTok agora que é uma plataforma nova, você vê uma busca desesperada por curtidas, por visualizações. E interessante como que as pessoas elas se prestam em estar expondo seu corpo, estar expondo aquilo que é inegociável, a sua conduta. E aí, você quer, nós cristãos, que estamos aqui nessa labuta, que estamos nessa guerra,
Nós queremos, talvez, que um elogio do mundo. Se o próprio mundo, a palavra de Deus diz que vai nos aborrecer. E essa busca de elogios, quando você não tem, você às vezes acaba se perdendo no caminho e parando aquilo que você estava fazendo. Porque as pessoas não estão reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. E aí eu falo que você não tem que caminhar pelo elogio. E você também não tem que parar por falta dele. Você não pode ser parado na sua missão, no seu propósito, pelas críticas que você recebe. E você também não pode caminhar pelos elogios que você recebe. Uma pessoa que caminha, uma pessoa que serve alguém, uma pessoa que lidera alguma equipe, que ela é exposta pelos elogios, e o elogio é o combustível dela para avançar, essa pessoa vai ter grandes e sérios problemas em sua gestão, porque você pode ter certeza, isso que eu estou falando, a pessoa que caminha pelo elogio e era parada, estacionada pelas críticas, é uma pessoa que não vai muito longe. É um tipo de liderança que a pessoa ela não tem uma capacidade de enxergar que o poder que vem sobre ela não é o poder que é dado pelas pessoas. Não é o poder que é dado pelo elogio das pessoas. Jesus, se dependesse dos elogios e das críticas para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito, o que seria do nosso Senhor Jesus? Se José ele fosse prestar atenção à questão que nós colocamos na nossa visão no lugar errado. E aí você chega no lugar errado pela sua visão. E aí você culpa Deus por algo que você mesmo colocou em lugar errado. E aí José, ele tinha uma visão daquilo que ele queria, daquilo que ele tinha, daquilo que ele recebeu. E aí a visão que ele tinha era dos sonhos que Deus tinha dado a ele no início. Ele sabia quem ele era. A pessoa que sabe quem ela é, a pessoa que tem uma identificação do seu eu, de sua identidade, ela sabe quem ela é realmente. Ela sabe aonde ela vai chegar. Ela não depende que as circunstâncias que estão ao redor dela, a realidade que está ao redor dela. E é por isso que eu estou falando, muito interessante. Eu até trouxe uma palavra ontem na igreja, uma saudação, falando sobre Mefibosete. Coxo das duas pernas, desde 5 anos. O nome dele significava vergonha destruidora. Morava em Lodebar, terra que não tinha pasto. Olha só, o cara convivia com a vergonha do avô dele, Saul, de todo o passado vergonhoso que ele teve, a vergonha de estar numa cidade que não tinha recurso nenhum, uma terra sem vida, e ainda uma vergonha presente do nome dele. Vergonha destruidora, não é qualquer tipo de vergonha, isso é vergonha destruidora. O cara que era da linha do rei, ele tinha uma linhagem real, ele fazia parte da monarquia, estava vivendo numa fase, estava vivendo num período de pobreza em todo sentido, pobreza espiritual, pobreza material, emocional. Ele falou que ele se sentia como um cão morto. E aí você olha para um cara desse e fala assim, cara, esse cara vai dar certo, esse cara vai conseguir dar uma reviravolta. Não vai. Esse cara vai morrer. Quantas vezes as pessoas olham assim para você, olham para a gente assim, como foi na vida de José, o cara jogado lá na cova, vendido como escravo de uma terra que nem nunca tinha ouvido falar. Esse cara não vai dar mais certo, não. E aí é o improvável. Aí Deus faz o quê? Deus chega e pega o improvável
aquilo que não era para ser, aquilo que não era para acontecer. Aí entra a questão da graça. A graça, ela não dá só um caminho, ela dá um novo e vivo caminho. Isso não é porque, gente, é muito interessante essa questão de liderar, você ser governante da sua vida. É muito interessante quando você entende que, se Deus quiser, ele continua Deus. Se ele não quiser, ele continua também. Você ia para o inferno do mesmo jeito. Nós iríamos para o inferno do mesmo jeito. E Deus iria continuar sendo Deus. Ele iria continuar sendo Deus. Deus levando José, né? Levando José ou não do palácio, ele ia continuar sendo Deus. Mas aí entra o quê? Mas por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou. E esse amor, ele vem em alguns aspectos com a nossa parte, com os nossos atos. Não é porque Deus me amou que eu não vou ter que fazer um treinamento, que eu não vou ter que liderar minhas emoções. Porque quando você administra as suas emoções, você consegue se conectar e fazer relações. Não existe conexões de relações sem antes administração de emoções. Gente, isso é muito lindo. E Mefibosete, depois, ele foi restituído porque alguém lembrou dele. Olha só, um homem de quem o rei se lembrou. Isso é muito lindo, gente. Deus está lembrando de alguém aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está lembrando, está enxertando você como o Mefibosete foi enxertado. E o Mefibosete, ele não só ele foi restaurado dos patrimônios que era por direito dele, os terrenos, mas ele agora estava almoçando junto com o rei na mesma mesa do rei. José, gente, José, meu Deus do céu. É verdade. O que você falou me fez lembrar de um assunto bastante importante. Na verdade, o que falta às vezes é o que você falou, a convicção do chamado, entende? Convicção de quem somos, convicção do que recebemos, que é um bem preciosíssimo. Você acabou de falar, Marcinho, olha só, presta atenção. Você citou Mefibosete, né? A Bíblia conta a história de Mefibosete como com contraste, né? De derrota, de insuficiência. Uma pessoa que foi abandonada, que sofreu, que passou por grandes dificuldades. Mas, vê bem, em momento nenhum, todo esse meio descaracterizou quem ele era. Ele continuava sendo da linhagem real. Entende? O momento do reconhecimento era só um instante para que isso viesse a acontecer, para que isso viesse a ser exposto. O que a gente aprende com isso, Marcinho? Que por mais que a nossa vida esteja um problema enorme, a gente não vai deixar de ser da linhagem real. E no momento certo, Deus ele vai lembrar das nossas dificuldades. Porque tem um versículo no Novo Testamento que traz para a gente que as lágrimas dos justos, elas são depositadas num odre, levadas até o Senhor, que vai justificar todas elas. Ou seja, Deus está dizendo, eu assisto a todas as suas dificuldades. Não perca a sua convicção de quem você é, porque no momento certo eu vou justificar toda a sua dificuldade. Então a gente às vezes oscila a nossa estima entre baixa e alta, mas a nossa essência, ela continua sendo de Deus. Quando a gente é convicto disso, a gente entende, numa perspectiva espiritual, que tudo que a gente passa não vai se comparar com a vida que a gente vai viver numa eternidade. E que esse é um verdadeiro valor e que deve ser passado adiante aos nossos filhos. Então, no momento de dificuldade, no momento de insuficiência material, Mefibosete entrou em baixa estima, o que é humano, mas no momento certo, a Bíblia mostrou para Mefibosete também que mesmo com baixa estima, ele ainda era da linhagem real. Ele não perdeu a sua essência. Ele não deixou de ser um descendente. Ele não deixou de ser um participante. Entende? Deus não exclui ninguém. Deus não afasta ninguém da sua presença. Pelo contrário, a gente fica com vergonha das nossas atitudes e afasta a gente dele. O nosso maior inimigo somos nós. A gente precisa aprender a controlar as nossas dificuldades e as nossas emoções. Porque Deus ele vai estar sempre de braços abertos,
Aí a gente, de repente, se bate de frente com alguém que diz assim, ah, Felipe, ah, Márcio, mas eu estou há tanto tempo ouvindo isso e nada na minha vida muda. É porque as atitudes, elas continuam as mesmas. Eu não preciso, né, que Deus ele faça mudança em mim. Eu volto a dizer, a mudança começa dentro de mim, eu fazendo a faxina, eu garimpando os melhores valores. E aí Deus ele vai sacramentando, ele vai santificando, ele vai prosperando, ele vai dando crescimento, né? Eu costumo associar o governo de Deus a um pai que gosta de dar presente em boas atitudes. O que é isso? Se um filho ele age de forma correta, o pai vai lá e dá um presente. Se o filho age de forma errada, ele não dá nada. Porque ele é pai, ele ama. Ele não, né? Agora, se ele faz de forma equivocada, aí vai chegar ali o conserto. Aí vai chegar a forma da disciplina. Perfeito? Então, se eu procedo bem, Deus ele aviva o meu caminho. Se eu estou usando verdadeiros valores, Deus ele prospera a minha atitude. Eu preciso perceber isso nos mínimos detalhes. Você quer ver uma coisa? Você citou José. José, ele pegou o exemplo do pai, que sofreu para conquistar um casamento com a mãe amada, né? Foram 14 anos. Então ele passa, ele transfere essa riqueza para José e todos os irmãos. Quando José ele tem a oportunidade de cair, de transgredir essa herança, ele não faz. Por quê? Porque ele aprendeu que o conceito de valor, ele não é circunstancial. Eu não preciso me adaptar ao momento que eu estou vivendo. Pelo contrário, eu preciso transformar, emanar o poder no momento que eu estou vivendo. As pessoas precisam presenciar a glória de Deus na minha dificuldade. O que é isso? É levantar a cabeça, é enfrentar, é ir adiante. É uma postura nova. Então, tem muita gente hoje vivendo nesse momento de Covid também, de grande doença, grande morte, né? Universal, não é só no nosso país, não é nacional, é universal. A gente está vendo pessoas entregando os pontos, não querendo lutar, se conformando com a situação. Ou então desesperadas também, loucas. Ai, meu Deus, o que eu faço? Vacina, vacina. Calma, gente. Um cristão, ele tem a força de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve se vacinar, tá? A gente precisa se vacinar, a gente precisa se cuidar, respeitar as medidas profiláticas, tá? Para que haja, né, um controle nessa pandemia. Mas a gente não deve perder a nossa essência. Quando o momento da dificuldade chega, é para a gente mostrar o nosso equilíbrio. Entende? Não é para sair que nem um louco desvairado, preocupado com o dia de amanhã, com o que é de comer, com o que é de beber. Não. É sentar e entender que a situação é desconfortável, mas o Deus que habita em nós, ele continua sendo excelente. Maior do que tudo isso. Eu sou um líder, eu preciso liderar essa situação. Preciso transparecer calma. Eu não preciso, né, desordenar a ordem pública na mente das pessoas, criando pânico. Não. Calma, eu preciso ter controle, eu preciso ter comando das ações. Agora é a hora de eu botar em prática toda a confiança que Deus já me ensinou. Entendeu? Então, o líder é isso. O líder é ele controlar a emoção. A gente tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de amor, sentimento de força, sentimento de compaixão, de misericórdia. Entende? O que eu quero colher, eu tenho que plantar. Mas eu não tenho meu semelhante como o meu concorrente. Eu não preciso me insatisfazer, eu não preciso ficar triste, né? ou invejoso com a sua evolução. Mano. Eu preciso me alegrar. Você não é meu concorrente, você é meu amigo, você é meu irmão, eu preciso sentir alegria. Se a sua felicidade, se a sua vitória não me traz alegria, tem algum problema em mim. O que está acontecendo comigo que eu não consigo sorrir com a vitória do meu irmão? Que eu sinto inveja, que eu sinto ranço? Não posso. Você não é meu concorrente. Você é o meu irmão, você é meu amigo. Quem está do meu lado, meu vizinho. Não precisa ter a casa pior do que a minha para me sentir melhor do que ele. Pelo contrário, se eu tenho a casa melhor, eu tenho uma dívida com ele. Eu preciso ajudar ele. Eu preciso prosperar ele. Quem está em cima tem uma dívida com quem está embaixo. Isso é espiritualidade. Sim. É transferência de riqueza. Quem sabe mais cede para quem sabe menos. Entende? Então, eu não preciso produzir algo evidente para se tornar uma referência. Eu preciso produzir algo verdadeiro, algo fixo. Concorda? Amém, amém. Concordo plenamente com tudo isso, amigo. Com tudo isso que você falou. É bênção para a nossa vida, é riqueza para a nossa vida, esse autocontrole, domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, né? Domínio próprio. Coisa que nós não estamos vendo nesses últimos tempos, né?
As pessoas têm aquele costume de... Tem aquela fala, né? Eu não levo nada para casa, não levo desaforo para casa. Mas será que você não leva nada para casa mesmo? Ó, falei mesmo, ó. Tô até aliviada. Tô até aliviada. Mas será que você não está levando nada para casa mesmo? Será que você está carregando ódio? Você está carregando energias? Você está carregando emoções de ter oferecido uma experiência de desconforto para o seu próximo? E aí a gente não pode cair na má liderança, na má governança de quem já passou por isso. Quantas das vezes tivemos um chefe ruim? Quantas das vezes nos deparamos com uma governança ruim? E a maior parte de nós tem uma tendência de fazer uma continuidade daquilo que nós recebemos. Por isso que essa questão da maldição hereditária, ela tem que ser liberta. Né? Porque não é porque a minha mãe foi alguma coisa que não dava honra para ela que eu devo dar continuidade a isso. Não é porque o meu pai foi uma pessoa desonrosa aqui na Terra que eu tenho que dar continuidade. Não é porque meu chefe foi muito ruim comigo que quando eu tiver o cargo de liderança que eu tenho que transferir essa maldade. Porque agora é minha vez. Fizeram isso comigo, agora é minha vez de fazer essa transferência. Não. Não é porque os seus pais batiam em você, não é porque os seus pais não davam a devida atenção para você que você tem que transferir isso para a sua cria, para os seus filhos. Não é porque você teve a vida toda uma liderança ruim, chefes ruins, que quando Deus colocar você na posição de liderar, de ser governante em alguma instituição ou em alguma empresa, e nós esquecemos que nós, como homens da casa, nós somos líderes. Deus, ele colocou essa autoridade em nosso ombro. Deus colocou essa autoridade de você ser mãe, de dar conta da casa, de dar conta do ensinamento, da educação do seu filho. E interessante é que se você se perder no meio do caminho, se você se perder na sua identidade, você acaba dando continuidade a essa maldição hereditária, ou senão a esses comportamentos, a essas atitudes erradas que você teve. E aí você vê José servindo como um líder. Servir como um líder é você servir as suas emoções de uma forma saudável, de uma forma que não vai trazer nenhum tipo de desconforto. E aí é uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida. Você quer se dar bem com uma pessoa, com um tipo de relacionamento? Se resolva primeiro. Resolva, porque uma pessoa mal resolvida, ela não resolve a vida dela e acaba não resolvendo as pessoas que estão ao lado dela. Acaba trazendo um monte de problema, um monte de dificuldades. Você não consegue agradar a pessoa, você não consegue trazer nenhum tipo de experiência positiva, porque toda vez que você fala alguma coisa, ela vem por 10 mil tipos de problemas. E para cada solução, ela vem com mais de 1000. Você está entendendo? Mais não sei de quantos. Não, porque, ó, se fizer isso, pode ser que. Não, como você falou, atitude positiva. Vai resolver sua vida. Não queira resolver a vida. Ah, porque eu quero ser líder. Você não consegue nem ser líder de você mesmo. Você quer liderar alguém? Você não consegue nem servir a sua própria vida com emoções, com sentimento, com a questão da espiritualidade. Você quer servir como um líder. Você nunca vai servir como um líder. Se você não consegue servir a si próprio, se você não consegue gerir essa empresa, esse planeta que o Augusto Cury fala, planeta das emoções, você não consegue nem gerenciar um autocontrole, um domínio próprio, aí você vai ter um pouco de dificuldade. Você vai ter um pouco de dificuldade. Nós teremos um pouco, ou se não muita dificuldade de trazer uma eficácia, de uma liderança eficiente na questão de não saber quem você é, de saber o que foi feito para você chegar até ali, o que Deus fez para você chegar até naquele ponto ali. Ah, mas eu passei a vida toda com o meu chefe muito ruim. E aí você vai dar continuidade, você vai dar a sua moeda de troca é a mesma que ele deu para você? Não é a mesma moeda. Eu não tenho a mesma moeda.
A minha moeda de troca é amor. É como você falou, é fraternidade. A minha moeda de troca é servir o próximo. Porque quanto mais você serve as pessoas, lembre, uma pessoa de sucesso, ela, ela, é, ela é definida pelo maior número de pessoas que ela serve. Você vê pessoas que são muito grandes aqui na Terra, mas você vai ver elas servindo de uma forma exponencial às pessoas. Você vai ver ela servindo de uma maneira sobrenatural às pessoas. Então, entenda que servir como líder é você servir o maior número de pessoas possíveis. Você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer, você vai ter proveito, você vai ter resultado, você vai conseguir gerar resultado quando você entender que o problema nunca foi problema, sempre foi oportunidade. Uma pessoa de sucesso, ela tem que ter muito problema para resolver. Ela tem que ter muito problema. Problema, para mim, é bênção. Sabe por quê? Porque eu sei que são os problemas que vêm até mim que me dá a possibilidade, sabe de quê? De chegar até um pouco mais à frente. Uma pessoa que consegue resolver problema, cara, fica do lado desse tipo de pessoa. Um funcionário que consegue resolver problema, que tem um autocontrole, o chefe, eu só deu um problema aqui, mas já consegui resolver. Opa, peraí, gente. O cara que não tem mediunidade naquilo que ele entrega, naquilo que ela entrega. E, meu amigo, 1h20 já de live. Passa muito rápido. Eu queria deixar Não, aqui para graças a você Deus dar foi bem edificante. uma Foi bem palavra. edificante, o tempo passa rápido mesmo. Mas o que acontece, para finalizar, eu queria deixar só um exemplo. Uma vez eu ouvi uma coisa muito importante. Né? Uma pessoa, ela falou da outra pessoa, dizendo assim, poxa, eu vejo esse cara, ele trabalha demais, ele se dedica demais ao trabalho para juntar dinheiro, mas eu não vejo nenhuma riqueza na vida dessa pessoa, o cara não prospera. E aí a outra pessoa falou assim, cara, você não tem que olhar para a produção em matéria do que esse cara está produzindo. Por quê? Porque você não sabe quantas pessoas ele carrega através dessa atitude. Ou seja, qual é a síntese disso? A prosperidade daquele homem era totalmente compartilhada. Ele não trabalhava só para ele trabalhava também para outras pessoas. Entende? Existem pessoas que elas não estão preocupadas com a quantidade, e sim com a qualidade. Então, eu acho que a gente tem que pegar isso para a gente. A gente não deve trabalhar só para a nossa família. A gente deve pensar no próximo, deve ajudar, deve carregar pessoas conosco. Nem que seja com pouco, mas carregar conosco. Entende? E um exemplo para fechar, por minha conta, para fechar, de controle e suficiência. Uma vez Marta, ela pede para Jesus ir até, né, a cidade curar o seu irmão Lázaro. Essa é uma passagem bíblica. E a Bíblia diz que Jesus ele demora lá mais 2 dias, tempo suficiente para Lázaro morrer. E quando Jesus ele vai, Lázaro já estava morto. E aí o que acontece? Marta, ela vira para Jesus e ela diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Olha para onde ela olhou, para as circunstâncias. Jesus falou, tudo bem, mas ainda que esteja morto, eu tenho a solução. A gente não pode deixar de perder essa essência. Se você, eu e as pessoas que estão nos assistindo estão passando por algum problema, ela não pode deixar de enxergar a solução em Cristo. Porque pode até fugir do nosso controle, mas Deus ele nunca fica de surpresa. Então, ele vai estar sempre dando escape, ele vai estar sempre dando o retorno necessário para a nossa vida espiritual. Tá? Da minha parte, eu acho que fica por aqui. Entendeu? Pô, irmão, agradeço as suas palavras. E da minha parte, eu deixo que só o networking, só a conexão, você se conectar com pessoas, não vai trazer a sustentação daquilo que é o seu propósito. As pessoas falam assim, né? Porque você tem que fazer networking, você tem que fazer conexão com pessoas, você tem que servir pessoas. Mas não é o que você faz, é como você faz. É o gerar valores. O network tem que vir com uma geração de valores. Você precisa oferecer uma riqueza para essa conexão. Tá entendendo? Nós precisamos se conectar com pessoas, mas ao mesmo tempo que nós nos conectamos com pessoas, você precisa gerar valores para essa pessoa. O que é uma empresa que não gera valor para os seus clientes? Basta só se conectar? Se não tiver uma interação, se não tiver uma conexão com gerações de valores, isso que você falou hoje,
essa questão de transferência de riqueza, trazendo de valores, isso é muito, muito lindo, isso é muito lindo. Então, servir tem a ver isso aí que você falou. Servir está em você se conectar, não só se conectar, mas gerar valor na conexão que você fizer na sociedade, na sua igreja, no seu ministério, no seu casamento. Lembre que você precisa gerar valores naquilo que você estiver fazendo. Nós precisamos entender que o nosso nome não nos define. Mefibosete, ele não deixou de ser uma vergonha destruidora. O nome dele não definiu o estado que ele tinha, a realeza que ele tinha, a identidade que ele tinha. A crise não definiu ele. A crise não te define. O lugar onde você vive não te define. O que define você é a sua identidade, é a sua essência. José, ele tinha uma essência. Você tem uma essência, irmão. Eu tenho uma essência. O nosso nome, apesar de não significar uma coisa horrível, um significado ruim, mas eu tenho certeza que pessoas aqui foram conectadas agora em suas identidades, foram conectadas com a sua essência, e entender que ela precisa gerar valor aonde ela estiver. Se é na prisão, você tem que dar o seu melhor. Se é na casa de Potifar, você tem que dar o seu melhor. Se é no palácio, você ainda mais tem que dar o seu melhor. Se você estiver passando por algum tipo de pandemia, algum tipo de transtorno, algum tipo de guerra, você tem que dar o seu melhor. Então, dar o seu melhor, gerar esse tipo de valores, isso não é para qualquer um. Você tendo raiva, tendo motivo para não agir da maneira que você age, isso não é para qualquer um. Isso é autocontrole. Isso é domínio próprio. E obrigado, querido, por abrilhantar essa série CAP 41. Tenho certeza que não vai ficar só nessa. E vamos ver se a gente consegue fazer uma outra live mês que vem. Tá bom? Se você aceitar esse convite, porque foi muito tremendo, foi muito forte. Quantos códigos foi transmitido aqui, foi transferido através da sua vida, tá bom? Que Deus prospere a sua casa, que Deus prospere o seu negócio, que Deus prospere a sua vida, a sua família. E, irmão, obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, agradeço pelo convite. Deus abençoe você também, sua família. Amém. Eu fico muito agradecido. Amém. Vamos fazer a selfie aqui? Vamos lá? Espera aí. Oi, meu querido. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Valeu, querido. Deus te abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. E sejam muito bem-vindos aqui no canal Márcio Valdeci. Nos sigam se vocês ainda não fazem parte aqui dos seguidores, porque tá vindo coisa muito boa aí pra gente, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Valeu.